Boa noite, queridos alunos. Bem-vindo à aula de hoje, esse dia 27 de outubro de 2021. Estamos na aula de Organizações da Política Pública da Educação Básica, né? Temos algumas conversas e apresentações hoje sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação. Aula essa que foi decidida pela maioria ser online, né? Vamos lembrar que eu pedi para que vocês fizessem um gráficozinho e tal. Quem não fez, ok. Eu vou tentar dar uma ajuda aqui no possível. Quem fez, não esquece de passar esse gráficozinho. Tem duas formas. Ou você passa aí, ou você envia para o meu e-mail e eu passo aqui para você. Tá? Qualquer uma das duas formas está certinho. A aula de hoje... É obrigado a fazer esse gráfico? Não, não é. Eu pedi para fazer, não é obrigado. Entendi. Tá? Mas eu pedi para fazer. Mas não tem obrigação nenhuma, não. Tá? As metas, elas são 20 metas, vai de 1 a 20. Cada aluno ficou com uma meta, isso foi decidido aula passada, e aí a gente vai começar com o Matheus Sobrinho, que ficou com a meta 1 e a meta número 2. Matheus, você tem alguma coisa aí? Tem. Você vai querer expor? Vou. Então pode expor. Dá para você expor por aí? Dá sim. Então vai fundo. Beleza. Boa noite a todos. Como dito aí, eu fiquei com a meta 1 e 2 do Plano Nacional de Educação Física. Falo um pouco ali sobre o ensino fundamental, né? E pré-escola, se eu não me engano. E eu já vou começar com a meta 1 e 2, e depois eu passo lá o que foi pedido, que foi a visão, né? Que pediu, qual a sua visão sobre os planos e o que poderia melhorar. E na meta 1 fala assim: universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do Plano Nacional de Educação Física, que é de Educação, Plano Nacional de Educação. Pelas minhas pesquisas, né, que eu fiz, fala que essa meta ainda, infelizmente, não foi alcançada. O total de crianças entre 4 e 5 anos na pré-escola só chegou a 94%, ou seja, não chegou a 100% da meta, né, e só chegou nesses 94% no ano de 2018. O plano era até 2016, né, universalizar. E ainda falta incluir cerca de 300 mil crianças nessa faixa de 4 a 5 anos para ter essa universalização, né, do ensino infantil na pré-escola. Então, como eu falei, só foi atingido 94% em 2018, e em números, falta, assim, pelos últimos dados que foram colocados, faltava cerca de 300 mil crianças, pode ser que tenha aumentado, né? E fizeram uma análise, né, no Plano Nacional de Educação, e essa análise aponta que o Brasil não vai conseguir chegar sequer a 45% de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches em 2024. O que, assim, na minha visão, é algo meio que preocupante, né, já que estabelece um plano, porque necessita que esse plano seja cumprido. E em 2018, aqui, ano dos dados mais recentes, a cobertura era de apenas 36%. Então, em 2018, só eram 36% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches. A meta 2 fala assim: universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Aí, pelas pesquisas, fala que essa meta foi parcialmente atingida, porque no relatório do PNE considera que a universalização do ensino fundamental de 9 anos foi atingida, mas só com 98% dos jovens nessa faixa etária incluindo na etapa, e sem incluídos, né, que só 98% dos jovens foram incluídos nessa etapa aí.
e fala que não teve muitas discrepâncias regionais, ou seja, ainda teve umas discrepâncias, quase não sai, de uma região para outra, mas não foi assim tão grande, né? Então eu acho que foi algo bom, mas assim, ainda não foi totalmente atingida, foi parcialmente. E aí aqui, aí em outras pesquisas também que eu fiz, fala que somente 78% dos adolescentes concluíram o ensino fundamental aos 16 anos. Aí com isso, a tendência é que essa meta não seja alcançada até 2024, quando termina a vigência do plano. Então, dessas duas metas, só a segunda, que foi parcialmente atingida com 98%, mas ainda assim a previsão é de que ela não seja alcançada até 2024. E essas foram as pesquisas que eu fiz sobre a meta 1 e 2. Bem interessante, sim, e já passando minha visão, né? Foi até o que eu escrevi, que eu acho que são metas bastante ambiciosas, né, para o Brasil e tudo mais. Mas eu creio que para que elas sejam cumpridas mesmo, não, assim, não necessita tanto de políticas públicas como sugere lá o como sugere lá o exercício, né? Qual política pública que pode ser feita e etc. Mas eu acho que sim tem mais um comprometimento, sabe? Porque o plano ele está todo já elaborado, está todo bonitinho e você lê lá, cara, é mil maravilhas o plano. Então eu acho que falta um comprometimento assim de ambas as partes, sabe? De todos os lados que englobam aí o plano. Tanto a parte docente, como a discente, como o governo, como o Estado, como a União, disponibilizar verba para que isso aconteça e funcione. E que no próximo PNE as metas venham a ser concluídas, sabe? Então acho que vai do quanto os lados estão dispostos a trabalhar para que essas metas sejam cumpridas. E é isso, minha apresentação. Obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Né? Boa, Matheus. Dúvidas? Nenhuma. Obrigado. Sugestões? Então, aqui a gente já viu uma meta parcialmente atingida, né? Vocês viram isso? Sim. Deixa eu só achar aqui. 14, não, era de 16 e 17 anos, né? Parcialmente atingida. É isso aí. Meninos, alguém quer perguntar alguma coisa para o Matheus? Vamos lembrar que ele é o especialista da meta 1 e 2, deu uma boa estudada. Lembrando que isso é matéria de prova. Não? Ótimo, vamos para o próximo. 3 e 4, quem é? 5 e 6. Vou ter que olhar aqui. Vamos ver aqui. Cadê você? Está aqui. 1 e 2 ficou com o Matheus Sobrinho. 3 e 4 ficou com o Carlos. Cadê o Carlos? Está aí, Carlos? Não. Ok. Não está aqui. 5 e 6 ficou com o Guilherme. Está aí, Guilherme? Rapaz, esses alunos tudo fugiram do trabalho. Simples desse. 5 e 6. 7 e 8, Marcos. Marcos está aqui. Marcos, você tem alguma coisa aí ou não? Tenho, professor. Mas você consegue passar? Porque o outro disse que ia passar e não passou. Pô, é um trabalhinhozinho simples. Que Não, estou falando pode ser? passar, eu digo na apresentação, ou não dá para... Então, seria o trabalho. Aí se... Não, então eu exponho aqui a meta
E aí Beleza, eu você só vai, faço. vai lendo, não tem problema nenhum, não, Beleza, beleza. tá? Deixa eu só pegar aqui. Pode começar. Beleza, então eu vou falar aí sobre as metas 7 e 8. Começar aqui pela 7, que visa fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Aí tem as médias aí onde o senhor está mostrando, beleza. Então, até, até onde eu vi, o objetivo da meta é basicamente melhorar a qualidade da educação e aumentar o índice de desenvolvimento da educação. Aumentar o índice de desenvolvimento da educação, o IDEB, em 3 etapas. E essa meta seria até o ano de 2021, ou seja, o ano que nós estamos. As metas seriam a média 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais do fundamental e 5,2 no ensino médio. E, então, até onde eu pesquisei, a situação atual dessa meta 7, ela não foi alcançada em sua totalidade. Porém, nos anos iniciais do ensino fundamental, houve uma grande evolução e melhora nos números, só que não alcançou a média prevista dos anos iniciais, até o ano de 2021. Nos anos finais do fundamental, houve uma pequena melhora em relação, em comparação aos anos iniciais, e no ensino médio os números estagnaram, não houve mudança. Então, eu considero, as minhas considerações sobre essa meta, elas poderiam até 2021 ter resultados melhores, né, ter alcançado uma melhora mais considerável, né, e isso envolve várias questões, né, uma delas poderia ser os órgãos políticos, né, ter uma preocupação maior em relação às suas vigências, né, investimentos relacionados à educação, uma logística melhor da questão pedagógica, né, não adianta estipular as metas se não tem verba, né, aquela velha história, que poderiam ser destinadas, né, às instituições de ensino para ter um ensino melhor, para suprir essas demandas aí. Também acho que também houve, né, se em relação ao ensino dos anos iniciais, os outros não conseguiram atingir o mesmo resultado positivo, na minha opinião, houve uma desorganização aí pedagógica, né? Alguma falha, pois nos anos iniciais teve resultados bons e os outros estagnaram. Vimos aí essa oscilação e é isso aí. Vou falar aí da meta 8. Meta 8 é basicamente elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, o objetivo dessa meta era basicamente aumentar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, alcançando até 2024. Então, se a outra meta era até o ano que a gente está, essa é até o final desse último PNE, 2024. Então, a média é de 12 anos de estudo para as populações do campo, dos 25% mais pobres, além disso, igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Então, a situação atual da meta. Até onde eu pesquisei, eu não vi tanta porcentagem em relação a essa meta, mas eu consegui encontrar alguns feedbacks.
essa meta 8 até o momento ela ainda não foi alcançada, né? Como eu mostrei lá no grupo, tirei um print, só uma meta das 20 foi alcançada. Então, apesar da região sudeste, né, que teve, até onde eu pesquisei, teve uma melhora, né, nessa questão tanto da média de idade quanto da questão racial, teve sim um número bom, um número considerável. Já nas outras regiões, não. Ou ficou estagnado ou piorou a situação. Então, a região sudeste alcançou essa média 12, essa média de 12 anos de estudo, só que a média do Brasil continua abaixo em números de 2019 e a escolaridade média nacional estava em 11,6 anos, ou seja, abaixo da meta, exceto a região sudeste, como eu citei. E a igualdade na escolaridade média entre negros e não negros apresenta diferença de 10 pontos percentuais, ou seja, também não atingiu a meta, que seria 25%. Você vê, né? Tá longe. Segundo o relatório, o ritmo dessa equiparação segue lento, dessa segunda questão. Então, eu considero, através das minhas pesquisas, a gente viu as pretensões da Meta 8, atualmente eles estão bem longe de serem ideais. Como foi citado, somente em uma das regiões do país houve uma ligeira melhora, e tal fator esteja associado justamente, eu acho que essa questão, né, além da desigualdade social, né, do preconceito, que também existe, né, nas duas ocasiões, na minha opinião, tanto racial, né, e a questão da escolaridade também, né, dessas pessoas mais velhas, essa idade mais avançada, às vezes não se sentirem motivadas, né, a frequentar a escola. Na questão política, eu acho que já seria também, novamente, uma questão de falta de investimento, olhar com mais carinho, né, para essas áreas, para olhar para o PNE com mais que nunca teve, né? E alguns programas, né, que motivem essa efetivação, né, da educação para jovens e adolescentes, né, o EJA seria uma grande estratégia para reverter aí essa situação atual, que essa meta aí longe de ser alcançada. E também em 2021 até 2024, né, esses números poderiam ficar melhores aí. Isso aí, professor, que eu tinha para falar. Legal, bem explicado. Valeu. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Pedro Henrique, 910. Eu. Para compartilhar a tela é quem apresenta agora, né? Mano. Valeu. Você quer compartilhar sua tela? Não tem problema nenhum, não. Sim, porque eu vou montar. Eu tô com os gráficos aqui. Ok, muito bom, muito bom. Então, eu fiquei com 9 e 10, a meta 9 e a 10. A 9 é elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93%. E até 2015, isso até 2015, e até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e também diminuir o analfabetismo funcional aí em 50%. Esse gráfico aqui mostra a alfabetização, né, que ele foi alcançado, como a gente vê aqui, por algumas regiões, como o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Porém, o Norte e o Nordeste, eles até 2019 ainda não tinham alcançado. O Nordeste em 86,1 em 2019 e o Norte com 92,4 pontos percentuais. Já a taxa de analfabetismo funcional, ela caiu. Não foi como esperado, de 50%, mas ela já vem caindo desde 2012.
porém também o Nordeste e o Norte ainda continuam em alta, né? O de 23,1 o Nordeste e 16,7 o Norte. A outra a outra meta que eu fiquei foi a de oferecer no mínimo 25% das matrículas de jovens e adultos, ou seja, o EJA, para ensino médio, fundamental, na forma integral da educação profissional. Aqui a gente vê o gráfico que, tipo assim, isso está muito, muito, muito longe da nossa realidade, porque até 2019 tinha sido 1,6 dos 25% que eles querem alcançar. Então, tipo assim, nós estamos em 2021 e para esse dado assim subir disparadamente é praticamente impossível alcançar até 2024. E aqui eu consegui ver também que assim pode ser por falta de informação das pessoas, né, chegar e ir lá e fazer sua matrícula, como são pessoas mais velhas, que nem o Carlos, né, que comentou agora há pouco aí, na anterior, Até me ele, quebra, mano, é morto. pois é, e isso aí fica muito visível nesse gráfico, porque a pessoa se sente desmotivada. Então, o governo tinha que fazer um programa de ir lá e incentivar a partir de meios que tenham contato, que essa pessoa tenha contato, como a TV, talvez campanha pela TV, ou outras formas assim. Essa aí foi a apresentação. Bom, 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 bom. Dúvidas, problemas, sugestões? Tá tudo certinho? Então vamos para o próximo. Quem é o próximo? Vou olhar aqui. Professor, eu não coloquei esses gráficos lá no trabalho que foi enviado na plataforma, porque como era um PDF, eu tinha que tirar print, e aí, no caso, eu tinha que fazer tinha que dar os devidos méritos ao documento, né? Então, eu achei melhor fazer só o texto mesmo e, na hora de apresentar os gráficos. Ok. Kelma 1112. Kelma não está aí. O Brainer está aí. 13 e 14. Oi. Isso. Pode ir fundo. Beleza. Primeiramente, boa noite, né, a todos aí. Eu fiquei com a meta 13 e a meta 14. Vou falar um pouquinho de cada primeiro e depois eu vou falar se a meta foi atingida, o percentual foi atingido, etc. Boa noite, Brian. Então, a meta... Valeu, fala. A meta 13, ela fala sobre a titulação de professores da educação superior. Ela fala que para elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema da educação superior para 75%, sendo no total, no mínimo, 35% de doutores. Eu pesquisei sobre essa meta, a meta 13, e vi que a situação dela era uma meta atingida. E que, de acordo com um levantamento, o percentual de mestres ou doutores entre os professores de ensino superior chegou a 81,13% em 2018. Considerando apenas os doutores, o percentual atingiu 44,1%. Mas, diante disso, o INEP ainda reconheceu, entretanto, a desigualdade sobre esse dado, principalmente em relação à localização dos docentes e às características das instituições onde eles lecionam. A meta 14 diz sobre a pós-graduação. Ela fala sobre elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Aí eu pesquisei também para ver se essa meta tinha sido atingida, e a situação dela que eu encontrei é meta parcialmente alcançada.
Nela fala que o Brasil já superou a meta de títulos de mestrado e já tinha 22,9 mil doutores em 2018. Porém, o próprio INEP, ele reconheceu a necessidade de ampliar a capacidade do sistema de pós-graduação do país, e principalmente para atingir a demanda de títulos de doutores desse plano, dessa meta. E, na minha opinião, acho que o Estado ele deveria intervir, né, deveria dar mais atenção à graduação, a mestres, a doutores, porque não é todo mundo que consegue formar tem um curso superior a mais. E eu acho que deveria ter uma atenção maior, um investimento maior sobre isso. E é isso, professor. Muito legal. Dúvidas, meninos? Vocês sabem que é importante vocês Professor, darem só uma dúvida, Brian. Diga. Eu não entendi muito bem qual é a meta 13 e qual é a meta 14. Tem como você dividir, por favor? Tem sim. Ó, a meta 3, ela fala o quê, Paulo? Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente, em efetivo exercício no conjunto do sistema da educação superior, para 75%, sendo no total, no mínimo, 35% de doutores. A meta 14, ela fala para elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, Tá, de top. modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Top. É porque tem muita coisa que junta, uma meta junta com a outra, e aí, às vezes, falando assim, a gente não entende Aham, sim, eu entendo. separadamente. Mas muito obrigado. Desculpa aí. Então. Tranquilo, mano, é nóis. Ótima pergunta, está aqui na tela, ó, a meta 13. Tá? Vou colocar aqui a meta 14. E você vê que ela tem semelhança sim, tá? Certinho? Tirou a dúvida, Paulo? Tudo certinho? Tirou, professor. Já sou eu o próximo. Vou ficar com o microfone. Ótimo. Você é o próximo? Sou o próximo. Então, vai fundo. Beleza. Boa noite a todos, primeiramente. Bom, o Boa noite, doutor falou que tinha que ter um gráfico, aí eu, enquanto os meus colegas estavam apresentando aqui, eu fiz um mísero gráfico. Deixa eu ver, apresentar, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tá apresentando para vocês? Como é que é? Ainda não. Bem no meio tem um quadradinho com uma Tá seta para apresentando? cima. Isso, agora foi. Fechou. Bom demais, beleza. Tomar cuidado aqui com as páginas. Eu fiz esse mísero gráfico aqui, não é um gráfico. Tem os gráficos, o professor tem os gráficos aí no slide, mas eu quis fazer de forma bem resumida. Bom, as metas 15 e 16 são: a meta 15 é garantir o regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios no prazo de 1 ano de vigência deste PNE. Bom, e que eu considerei assim como se fosse a principal, né, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em todo o curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Bom, foi para mim uma surpresa, não sei se vocês sabiam disso também, que nem todos os professores têm um curso superior. Para mim foi algo assustador, né? Eu sabia que tinha alguns professores, mas eu achava que isso eram de professores mais antigos, né? E aí eu descobri que com essa pesquisa que muitos professores mesmos não têm a formação em licenciatura específica na área em que atuam. Tipo, sei lá, um professor de geografia dá aula de educação física, e isso é muito comum no Brasil afora. As taxas com mais porcentagem de coisas específicas, né? Por exemplo, de professores específicos que atuam nas suas áreas são de educação física, de língua portuguesa e de biologia.
A de língua portuguesa é a maior, a de biologia vem logo em seguida e educação física é a outra. E Brasília é o lugar que mais tem professores compatíveis com essas coisas específicas. Bom, peraí. Aqui. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui, acho que vocês estão vendo? O professor, tá vendo aí? Alô? Tô vendo, Estou mano. vendo, estou vendo, estou Beleza, vendo. beleza. Bom, tá aqui. 2014 foi quando foi o PNE foi lançado. Aí 2020 foi a última pesquisa, inclusive, que acho que nenhum outro aluno citou. Essa pesquisa para ver como o PNE está indo é feita de 2 em 2 anos. O que eu não sabia, achei que era anualmente, é muito interessante. Essa pesquisa ela é feita pelo IBGE, junto do MEC, se eu não me engano. E 2024 é a meta, né? Então eu coloquei aqui, ano do PNE, a última pesquisa, que é do ano passado, e a meta. A meta 15, no ano de 2014, ela era 50,5%. Então, 50,5% dos professores no Brasil tinham ensino superior específicos e e atuavam em suas áreas, né? E aí, na última pesquisa de 2020 que eu vi, é a porcentagem total, tá, galera? Não é específica, tipo, ensino básico, ensino médio, é a porcentagem total, 54%, o que é baixíssimo para chegar até os 100%, né? E eu acho que não chega, muito, muito difícil mesmo chegar a 100% dos professores terem uma formação específica de licenciatura em suas respectivas áreas que eles atuam. E espero que vocês tenham entendido essa. E a meta 16, ela é formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE. Bom, então eu acho que essa aqui já é um pouco mais realista, né? Ela é algo mais tranquila, porque em 2014 era 30,2% desses professores que tinham uma pós-graduação. Muitos professores não têm nem o incentivo, não conhecem nem a pós-graduação e tudo mais. E aí, 2020, ano passado, foi feita uma pesquisa, aumentou consideravelmente, quase 11% dessa meta. 41% agora dos professores atuam no ensino básico, tem uma pós-graduação, o que para mim ainda é baixo e que me surpreendeu, né? Porque geralmente essas especificações, essas pós-graduações ajudam bastante até na forma do professor dar aula. Pelo menos eu prestei bastante atenção nisso quando eu estava no meu ensino médio, né? Todos os professores que tinham ou pós-graduação, mestrado e doutorado agiam bem diferente dos professores que não tinham uma pós-graduação. E a meta até 2024 ela é 50%. Então eu creio que seja possível sim chegar a 50% dos professores. Mas aí chega o pulo do gato, né? Acho que eu parei de compartilhar a tela aqui. Beleza, é isso. Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que agora, para essas metas serem alcançadas, né? Essa meta 15, de número 15, ela vai ser alcançada só no próximo PNE ou na próxima vida, sei lá, porque é muito difícil, né? Pelo que eu estava percebendo aqui e pelo que eu estudei, que eu achei um absurdo, novamente, dizendo isso. Bom, eu creio que políticas que podem devem ser feitas para melhorar essas metas e para essas metas chegarem a ser alcançadas, fazer concursos que só permitem pessoas licenciadas nas respectivas áreas serem efetivadas no cargo, incentivar a graduação específica, a pós-graduação, incentivar com bolsa, falar que as pessoas têm que fazer isso porque, sei lá, dá o gás, o governo ajudar nisso, incentivar com bolsa as pós-graduações, o governo liberar mais verba para os próprios professores se sentirem incentivados e irem atrás de mais educação para passar para os alunos, porque eu creio que quanto mais qualificação a gente tem para passar um conteúdo, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica de a gente transmitir.
esse nosso conhecimento, né? Então, eu creio que, inclusive, eu estava lendo, que eu não me, eu acho que é uma das últimas metas aí do PNE, liberar mais verba para a educação no Brasil, e desculpa aí se eu estiver falando do trabalho de alguém, mas muita pouca verba é liberada para a educação no Brasil, e isso é um desincentivo tanto para os professores quanto para alunos, e eu creio que os professores recebendo um salário melhor e tendo um incentivo de tipo, você vai receber mais saindo daqui e indo para o interior. Até assim, eu acho que a qualidade da educação e os professores poderiam buscar melhorias nos seus trabalhos, né? Além de uma publicidade e um marketing promovendo a importância e a valorização do professor capacitado, né? Eu acho que nas mídias, nos locais de publicidade de todo o país, outdoor, tudo, sim, acho que devia ser muito publicado essas coisas para que os professores tenham seus devidos valores, né? O professor qualificado, o professor que busca conhecimento e para que assim haja um incentivo, tanto dos professores buscarem uma licenciatura nas suas respectivas áreas, quanto para os professores buscarem uma pós-graduação e, quem sabe, até mesmo um doutorado e um mestrado. É isso a minha apresentação. Muito legal, Paulo. E aí eu tenho um questionamento só, tá? É interessante, porque eu concordo com tudo que você falou, mas eu tenho uma reflexão, tá? A verba destinada para a educação, ela é, assim, historicamente, a maior verba entre todas as áreas que são destinados dinheiro. Então, é interessante, porque uma das suas falas foi que é muito pouco dinheiro investido, né? Mas, em compensação, é a maior verba que a gente tem. Eu entendo que... Nos anos anteriores, do ano de 2016 para cá, que eu estava estudando, não foi muito bem isso que aconteceu, não. As áreas que foram, como é que eu posso dizer, colocadas no topo da lista foi segurança e saúde. A educação no governo Bolsonaro, por exemplo, ele já colocando política nisso, porque eu acho que é algo político que a gente tem sim que falar, foi retirado, se eu não me engano, mais de 2/3 do que era investido antigamente. Então, caiu bastante, professor. E aí a saúde e a segurança ficaram bem defasadas, ou ficaram bem mais fortes do que a educação, que está bem defasada. Então, por exemplo, do governo de 2014 para cá, eu acho que vem muita coisa caindo. Nos anos anteriores, como eu concordo com o senhor, mas pelo que eu vi, pelo que eu estudei aqui... Não. Tenta entender. Esse dinheiro, ele não pode ser... Ele não vai para outra coisa. Tá entendendo? Mesmo que o Bolsonaro quisesse, ele não poderia destinar o dinheiro para outra coisa, porque ele é dinheiro carimbado. Tá entendendo? Ele pode, professor, ele pode. E eu estava vendo isso porque ele não pode. É uma discussão política. Escuta. Não, professor, eu estou falando, eu não estou discutindo questão política, eu estou falando que ele pode, porque, por exemplo, em tempos de pandemia, a prioridade é a educação ou a saúde. Então escuta o que eu estou te falando. Entendeu? Tá? E aí depois a gente pode pesquisar e aí olhar, como é que se fala? O montante, tudo bem? E aí escuta a palavra que eu falei. Eu falei, historicamente, tá? A maior verba é para a educação. Ficam 3, na verdade, muito próximos, que é o Ministério da Educação, que é a verba destinada para a educação, a verba destinada para saúde e a verba destinada para Forças Armadas. Ano passado foi o primeiro ano sei lá, desde o governo militar, em que a verba para a força militar ela foi maior do que a verba da educação. Isso, inclusive, virou
virou notícia, tal, tá? Isso é dinheiro carimbado. O que é dinheiro carimbado? Não pode mudar a destinação, tá? O que a gente viu aí, que também virou notícia, foi condicionamento, não. Ai, a palavra não vai sair. Quando você... ai, a palavra não vai sair, eu não vou lembrar. Quando você retém, tá? O que a gente teve é uma retenção do dinheiro, tá? Mas esse dinheiro ele não pode virar mais nada. Por quê? Porque é como se não tivesse o dinheiro que tinha sido programado para ter. Então, assim, eu não estou falando nada de governos, nem de governos anteriores e nem desse governo. Eu só estou fazendo uma reflexão. Não, É a reflexão. Eu entendi. E aí, igual o senhor falou, é uma reflexão histórica. E eu concordo com o senhor. Aí eu fui mais a fundo. Por exemplo, para mim, história é o que está acontecendo, inclusive, hoje, entendeu? Aí o senhor estava colocando a história... Não, mas hoje não tem como a gente comparar. Não existe uma pandemia... Como é que não tem como, professor? Oxi. Não existe uma pandemia igual teve mundialmente. Não, professor, tem como comparar. Tudo que está acontecendo é novo. É claro que dentro dessa pandemia, o dinheiro destinado de emergência para a saúde, ela é muito maior. Se você parar, você vai comparar com o quê? Não, e aí é igual o senhor falou, professor, o dinheiro ele foi bloqueado, o dinheiro foi vetado, ele não saiu, é programado para, vamos dizer, anualmente sair 9,9 bilhões, bilhões para a educação. 5 bilhões foram vetados pelo governo, entendeu? Aí o que eu estou dizendo é, beleza, foi vetado, não pode usar em outra coisa. Ok, entendi isso. Mas aí, por exemplo, igual o senhor falou, das Forças Armadas. O dinheiro das Forças Armadas não foi vetado. Por quê? Por que esse dinheiro investido, esse dinheiro não investido, que foi vetado, não foi investido em educação, em recurso, para por exemplo, a educação de hoje está sendo ministrada de uma melhor forma, à distância pelos professores e sendo recebida de uma forma mais adequada pelos alunos, entendeu? Então, eu acho que assim, é uma defasagem da educação vetar 5 bilhões que vão ficar ali estagnados, parados, para nada, entendeu? É esse o meu ponto de vista em relação à história que o senhor falou, mas assim, eu não tô falando governo fulano, governo Beltrano, eu tô falando qualquer um que fizesse isso, eu acho errado, entendeu? Então, aí... E eu acho pouco dinheiro. Não. Só que as informações estão equivocadas. Que informações? Olha só, o recurso anual da educação, ele passa dos 120 bilhões. E aí a gente está falando para 120, tudo bem? Aí a gente está falando de educação, mais 120 para saúde, porque é muito próximo, eu não vou saber exatamente o dado correto aqui, mas eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. Não, pode pesquisar. Não, professor, o Marcos acabou de mandar o link aí muito interessante. Esse aí é só o começo, é só o básico, entendeu? E aí eu tô falando isso, e aí, tipo, eu não tô falando isso da boca para fora, eu tô falando isso com base em pesquisas que eu fiz, entendeu? Eu não tô falando isso de achismo. Serão 231 milhões. Não, 231 milhões ainda é pouco. Eu sei que é muito dinheiro, mas ainda é pouco dentro do que é investido anualmente. E é isso o meu ponto. A gente está falando de bilhões, a gente está falando de 120 bilhões. 1 bilhão, só para você ter ideia do que eu estou falando. Vixe, bugou. Não aguentou a pressão, hein, professor? Falta quantos? Falta 2? Acho que é. Acho que só falta o Matheus mesmo.
Falta eu também. Ai, Fabrício, Mano, dá um jeito de acabar Mano, eu o vou falar assunto 2 aí, minutos. senão... Mano, o Santos acabou de meter um golaço, filho. Tá mudo, professor, tá mudo. Tá desligado o microfone. A gente estava falando sobre bilhões, né? Eu estava Bilhões. falando o seguinte, só para você ter ideia, qual é aquela Universidade Federal de São Paulo? Universidade Qual é, professor? Que fala a história dela aí. UESP, é de São Paulo, a de São Paulo lá, Universidade Federal, a maior do Brasil. Qual o nome? USP. É a USP. USP. A USP. É isso. Só a USP, tenta entender. Ela recebe por ano R$ 1 bilhão. Só a USP. Entendeu? A gente não está falando de milhões, de 230 milhões. Isso não é nada. Perto de 120 bilhões por ano. Tenta entender a coisa. A minha reflexão é o que você falou, Paulo. A gente gasta pouco com dinheiro, com educação. Né? E essa que era a reflexão. E Sim. aí a reflexão é a seguinte: gastamos pouco, e eu até concordo que a gente gasta pouco, porque professor por aí ganha pouco. Né? Muito pouco. Se você for ver o salário, o piso salarial de um professor, né, de um interior, ele é pouco. Tá? Então a gente foi o que eu coloquei na minha proposta de intervenção para mudar essas metas. Isso. E a gente gasta pouco, mas mesmo gastando pouco, a reflexão era o orçamento da educação é o maior, historicamente, então é ao longo dos anos, tá? Bota aí cada ano, uns 20 anos para trás aí, né? Nos últimos 20 anos, historicamente, a educação... Não, 20 anos não. Quando é que veio esse PNE? Em 2014? Então, deve ser assim, a partir dos anos 2000, tá? Uns 20 anos. 10 anos, uns 20 anos anos. 2000, professor, a gente está em 2021. Bom, é verdade. Então, de uns 20 anos para cá, historicamente, a verba destinada à educação é a maior que existe. Eu entendi o que você está falando, é como se fosse um montante, é como se fosse juntar todos os anos e, por exemplo, juntar todos os anos tipo da assim, educação, todos os anos da saúde, aí a educação daria mais dinheiro. Não, eu estou falando assim, em 2021, a probabilidade é que entre todos os dinheiros destinados, a educação era a maior. Em 2022, a mesma coisa. 2023, 2024, 2025, estou falando que o dinheiro destinado em cada ano a da educação era maior ou uma das maiores. Entendi. Entendi. Beleza. Aí é igual você falou, uma das maiores. Aí é o que eu estou falando historicamente também, que nos últimos anos, mesmo, tipo, a gente estava aqui falando, você falou, a USP, ela tem 1 bilhão por ano. Por ano. Não, isso, por ano, beleza. E aí a gente bota isso, e a gente bota o ERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que está falida. Vamos colocar aí também que ela... Deve ser mais 1 bilhão por ano, tá? É, tipo, uns 800 milhões, que ela está falida. Vamos lá. E ela recebe por ano. Sim, aí eu estou falando, ela está falida, professor, se eu for pesquisar, o ERJ. Vamos colocar aí. Tem salário de professor, tem funcionário, tem corrupção, tem coisas que são pagas pelo governo, papel, lápis, caneta, tudo isso, se a gente for colocar na ponta do lápis, fora todas as outras bolsas de pesquisa que o pessoal tem que gastar para pesquisar todo santo ano, todo santo dia, fazendo a mesma pesquisa, é muito pouco dinheiro. Aí o ponto que eu estou colocando é que nos últimos, pelo menos 2 anos aí, foi muito defasado a educação no Brasil, sendo que, tipo, não havia necessidade desse defasamento todo, entendeu? É só esse o ponto que eu estou colocando. E o que eu acho um absurdo. Historicamente, entendo que beleza, pode ser a maior indicação de verba e tal, mas eu garanto, professor, porque eu já vi coisas de dentro do Ministério mesmo. Vamos colocar aí Ministério da Cidadania.
o dinheiro não chega, professor. O dinheiro não chega. E aí, professor, a gente tem, vamos colocar aí, isso eu estou falando também por causa do trabalho em ministério, né? Que eu já vi, pessoalmente. Então, vamos colocar aí. A emenda de um parlamentar foi destinada a tal lugar. Mas tal lugar, professor, não pega a emenda. Ele não pega, a emenda fica parada lá na prefeitura. Então, o que a prefeitura faz? Nada. A prefeitura perde essa emenda porque não solicita para o governo federal e a emenda fica lá parada. Eles perdem esse dinheiro, entendeu? Então, esse dinheiro, apesar de ser indicado, ele não é usado. Ele não é usado. Aí, igual o senhor falou, toda cidade de interior não vai ter um professor que recebe mais de R$1.000, mais de R$2.000. E aí, essa é uma das propostas que eu estou dizendo. E eu acho que isso tem que ser bem estudado. E na Meta 15 fala que é para ser trabalhado bem entre os municípios, entre os estados, entre os governos, federal, bababá, BBB, e não rola. Ei, mano, mas essa era a reflexão aí que eu queria fazer também, porque o Abdala tá falando que é a maior verba aí, não sei o que lá, mas aí não é feio não para esse PNE, porque, pô, é a maior verba. Uma meta atingida já estando em 2021, pô, aí é feio, né? Aí tá caindo na mão de quem esse dinheiro aí? Você entendeu o ponto que eu tô colocando das emendas serem destinadas e elas não serem usadas? É isso que acontece. Estão vendo aqui, ó, 2021, a previsão era de 116 bilhões para a defesa e 144 bilhões para a educação. Isso foi em 2021. Então, em 2020 que teve a inversão. Então, assim, tenta entender o que eu estou falando. Eu entendo o que vocês todos estão falando e eu concordo com vocês. A reflexão era o que fazer? Será que realmente é uma falta de dinheiro ou é uma falta de política de direcionar corretamente a política pública? Entende? Porque, assim... Sendo sincero com o senhor, professor, eu não acho que seja falta de destinação, eu não acho que seja falta de governo. Eu acho que seja falta de pessoas que são responsáveis por esses âmbitos. Por exemplo, todo município tem um secretário de cidadania, um secretário de educação, e o secretário não faz nada, além de ficar sentado com o rabo na cadeira o dia todo, professor. Enquanto o governo federal não liga no município e fala, e aí, meu querido, você vai usar essa verba? Eles não fazem isso, professor. Se o governo federal chegar e não falar isso, eles não vão fazer nada, professor, entendeu? Eles vão lá continuando recebendo salários super altos deles, porque só eles têm um salário alto no município, mais ninguém. Mas aí eles também não fazem nada pela população. Tá faltando, na minha opinião, e pelo que eu vejo desse povo que está lá dentro, o que está faltando é competência, o que está faltando é a população chegar e dar umas porradas num cara desse, professor. Fala isso não, que o STF vai te prender. Vai nada, nem vai sair daqui. Gente, é uma boa discussão, viu? É interessante isso que a gente está falando, né? Porque tem vários lados, né? Eu entendo o que vocês estão falando, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, porque... Eu entendi, professor, e desculpa caso eu tenha me exaltado. Não, de forma alguma, Paulo. Eu adoro as nossas discussões. Porque o senhor olhou assim, aí o senhor falou, uma informação equivocada. Aí eu fiquei meio bolado, porque, tipo, eu estudei isso esses dias todinho aí. Não, é porque você falou que o orçamento era de 9,9 bilhões. Né? Não, foi uma das reportagens, foi uma das pesquisas que eu vi, entendeu? E foi só uma suposição. Foi tipo 9,9 bilhões destinado para um local, entendeu? Não foi especificamente para o Brasil todo, não, entendeu? Entendi. É isso aí. Mais alguém com dúvida? Tivemos uma boa discussão aqui. Realmente eu gosto. Eu também, professor. 15, 16, então vamos para 17, né? Matheus Cardoso. Fala, Matheus. B-Boy. Depois a gente tem a Marcela. Marcela, você está pronta aí? A Marcela saiu, professor. Vixe, Marcela... O Matheus está no ônibus. Não aguentou a pressão.
Ai, ai. Vamos lá, Matheus Cardoso. Ele está no ônibus lotado, o professor ele falou aqui. Mas Tá. E o Fabrício? Estou aqui. Então vamos para a sua, Fabrício. Beleza, vamos lá. Eu estou com a meta 19, né, que é a meta que fala da gestão democrática, que diz assim: assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de méritos e desempenho e a consulta pública, à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recurso e apoio técnico da União para tanto. A situação da meta é que ela não foi alcançada, né? Que embora a meta não tenha sido atingida, né? Mas um relatório aponta que uma melhora na democratização das escolas. A existência de conselhos externos estão presentes em 84% dos municípios brasileiros. Porém, em apenas 7% das escolas públicas há escolha de gestores por meio de eleições e processo seletivo qualificado. Em 2017, 18 estados e o Distrito Federal já cumprem a meta integralmente. A meta 19, né? Ou seja, eles realizam eleições para a escolha de diretores da escola pública. Amazonas, Roraima, São Paulo e Tocantins ficam de fora. Os outros 4 estados que ficam de fora. E em 2014, apenas 328 dos 5.570 municípios brasileiros realizavam eleições. A indicação do diretor é a forma de nomeação que ainda prevalece, sendo praticada por 78,6% dos municípios, contra 16,6% que cumprem parcialmente a meta. Entre os municípios que realizam eleições e estabelecem critérios de mérito e desempenho nessas escolhas, o número cai para 6%. Em 20 dos estados e no Distrito Federal é permitida a reeleição de diretores nas escolas da rede estadual. A meta preza, né, pela escolha dos diretores por meio de votação, de processo seletivo qualificado, e o que eu acho justo também para um cargo de tamanha importância, né, de tamanha relevância. Porém, a maioria dos municípios ainda usa de nomeações e indicações para a escolha do cargo, o que eu acho um método não tão apropriado para o cargo, né? E a meta veio para mudar esse pensamento, mas a meta ainda não foi atingida. O que eu acho que poderia mudar em relação a essa meta para que ela pudesse ser atingida seria esse cumprimento não de meta, mas sim de lei. De que os diretores fossem nomeados através de eleições, através de algum processo seletivo qualificado, né, como a meta diz, e para que muitos dos municípios, né, a maioria dos municípios passam a cumprir essa meta, que ainda não foi atingida. Porque aproveitar de livre e espontânea nomeação para ocupar esse cargo, eu acho que não é uma maneira tão apropriada para o tamanho do cargo de direção, né? Eu acho que essa política pública ou essa lei de que todos os cargos de direção, não só de direção, como de chefia, de assessoramento, seja por meio de eleição ou por método qualificado para a ocupação desse cargo. Não a Deus dará. E é isso, professor. Muito bom. Dúvidas? Essa é uma meta importante. A meta 20, o Miguel já apresentou, eu vou postar lá no grupo, tá? Que ele foi o primeiro a apresentar. É isso. Dúvidas, problemas, sugestões? Não, professor. Estamos Não. bem com o PNE? Estamos de boa. E aí, o que eu tenho para falar, então, para finalizar essa aula sobre o PNE? Né? O PNE, ele é um plano nacional de educação. Ele vai dar o direcionamento aonde o Brasil quer chegar. Não é o governo, isso não é um plano de governo. Entenda isso. Isso é um plano de Estado. É um plano nacional. Tá? E aí,
E é por isso que essas metas, elas são longas, né? 10 anos, né? Algumas metas têm 2 anos, outras têm 5, mas é um plano de 10 anos, porque elas são herculeanas, né? Elas são porque tudo que se fala no Brasil de pessoas, né? Então, quando a gente fala assim, vamos colocar 50% das crianças de 3 e 4 anos na creche. Rapaz, só no Brasil, 3, 4 anos na creche é um Chile. Entende? É muita gente, é um país menorzinho. Então, não é fácil, né? É algo complexo. Mas eu também não estou tentando justificar o porquê que não é alcançado, de forma alguma. Eu acho uma incompetência não ter sido alcançado as metas, já que elas foram estipuladas dessa forma. Obviamente tiveram um estudo e, obviamente, tiveram um planejamento, né? Então, isso só demonstra também uma incompetência do porquê que isso não está sendo alcançado, tá? É importante vocês entenderem, é importante vocês saberem das metas, é importante vocês entenderem para que elas servem, né? E não só para a sua prova, mas para a sua vida profissional. Dúvidas? Não? Meninos, semana que vem entraremos em outro documento, tá? Eu estou tentando fazer dessa aula, eu não sei vocês, eu não gosto de aula conteudista, né? Assim, quando eu era aluno de faculdade de educação física, as aulas conteudistas eram as minhas aulas mais desmotivantes, né? Então, o que eu tento fazer como professor? Tentar fazer isso da forma mais tranquila possível. Tá tranquilo? Tá indo bem? Tá, professor. Tá? A aula sim é top. Ótimo. Aí o que a gente vai Tá fazer? show de bola, professor. Semana que vem, a gente entra vai ser aula presencial e a gente entra num próximo documento. Falamos sobre o documento, fazemos um exercício e apresentamos. Simples assim, devagarinho. Tá bom? É isso, valeu. Então, gente, buenas noches. Boa noite, professor. Tamo junto. Boa Valeu, é noite. nóis. Até mais. Até mais. Falou, boa noite. Boa noite. Falou. Valeu. Valeu, boa noite, professor.